Neemias capítulo 8, versículo 10, está escrito assim: disse-lhes mais: ide e comei as gorduras e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Que dia maravilhoso foi esse, não? Eu vou ler de novo, eu quero que você repita comigo, vamos lá? Disse-lhes mais. Não, com fé, só quem está acordado agora. Disse-lhes mais: ide e comei as gorduras e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Você crê nisso? Crê que o Senhor vai falar conosco? Por gentileza, então, com suas mãos, vamos dar ao Senhor a sua palavra. A melhor salva de palmas que você já deu. Feche os seus olhos, aplaudindo, glorificando pelo nosso Deus e Pai. Deus Santo, bendito, amado e todo-poderoso. Meu Deus, a tua igreja te aplaude, te glorifica. Abre os céus agora, meu Deus, e receba o louvor da tua igreja. E por essa mesma abertura, vai derramando a tua graça, a tua bênção, a tua virtude, o teu poder. Ninguém veio aqui ouvir o homem falar, porque o homem não tem nada a dizer. Todos vamos ouvir a tua voz, a tua palavra. Pode então agora os lábios do pregador, a boca do mensageiro, que eu diminua, que o Senhor cresça, renova toda barreira, todo obstáculo, e envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra gravar e produza o resultado para a qual está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Senhor. Tome o teu assento, por gentileza, mas preste muita atenção, não se distraia. Se você trouxe aí papel e caneta, tome nota do que vai ouvir e aprender. Se porventura trouxe o celular, o tablet, coloque no modo avião, e aí você utiliza o bloco de notas para tomar nota. Deus quer a palavra dele não só no papel, no meio digital, mas em nosso coração. Esse dia então em que lemos foi, sem sombra de dúvidas, um dia muito especial, um dia consagrado ao Senhor, um dia de festa, um dia de alegria. Mas para entendermos melhor que dia foi esse, nós precisamos primeiro voltar na história, para compreendermos o contexto do texto, o porquê desse dia ser tão especial. Então eu vou resumir a largas passadas. Esse dia é especial porque depois de longos 70 anos de cativeiro na Babilônia, até que enfim o povo regressou para Jerusalém, o templo foi reconstruído, o templo que Salomão havia construído, Nabucodonosor colocou abaixo. O templo que Salomão edificou para Deus é uma das 7 maravilhas do mundo antigo, era algo monumental, algo imponente, forro de ouro, imagine o reboco das paredes de prata, utensílios de ouro. Davi deixou preparado muito material, muita coisa, muito ouro, muito prata, muita prata, foi colocado lá naquele templo. Mas se você ler o texto lá, quando da inauguração, Deus deixa claro: me agradei, gostei, a partir de agora a oração que fizerem, meus ouvidos estarão atentos. Mas Deus deixa lá também o aviso: se pecar contra mim, se afastarem e me deixar, eu virei e destruirei esse templo. E foi o que aconteceu, alguns séculos depois de Salomão. E o templo agora vai ser reconstruído. Eles não dispunham da riqueza que Salomão tinha. O templo vai ser edificado com pedras, com muita madeira. No entanto, Deus não está preocupado com o material da estrutura física. Deus está preocupado com a dedicação, a honra, a deferência do coração daquele povo. Então, o templo foi reedificado, as casas, as cidades foram reedificadas, a cidade de Jerusalém foi reedificada, o muro que Neemias foi da Babilônia para lá, em tempo recorde, 52 dias o muro foi reconstruído. Note que para construções de madeira, via de regra, o tempo até é rápido, E nos nossos dias então nem se fala. Agora, a reconstrução espiritual é que vai começar a acontecer depois desse dia aqui.
Ali é que a reconstrução aqui dentro, dos corações, vai começar a acontecer. O texto começa neste capítulo 8, dizendo que todo o povo se reuniu, era o 7º mês do ano, e o povo todo se reúne como um só homem, ou seja, não tinha só homem, tá, minha gente? Tinha homens, tinha mulheres, enfim, mas o texto diz que se reuniram como um só homem, com um só propósito, com uma só intenção, com um só coração. Se reuniram aonde? Na praça, diante da porta das águas. É o que diz aqui o versículo 1. Você sabe que Jerusalém é uma cidade murada e havia 12 portas, e uma delas é essa porta das águas. Se reúnem lá, na praça, diante dessa porta, porque esse povo está sedento. Mas não é sedento da água normal, da água literal. Eles estão sedentos da água da vida. Eles estão sedentos da água que só Deus tem para dar. O que Jesus vai dizer no Novo Testamento, né? A água que quando está dentro jorra para a vida eterna. A água que Ele dá faz dentro um rio de vida. Essa água que Ele diz lá no Apocalipse: se alguém tem sede, venha e receba, eu vou dar de graça da água da vida. Esse povo está sedento. Então esse povo se reúne e vão, não é? E lá, dentre eles está o Esdras. Nos diz aqui o versículo 2, acompanha aí comigo, Neemias 8 agora, o versículo de número 2. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, assim de homens como mulheres, e todos os sábios, para ouvirem no primeiro dia do 7º mês. Primeiro dia do 7º mês. Mas, para quem não sabe, quem afinal de contas é este Esdras? E aí você, se quiser anotar, anote aí o capítulo 7 de Esdras, versículo 10, porque lá traz quem é este Esdras. Esse Esdras diz, lá no capítulo 7, versículo 10 do livro que tem o nome dele, ele era escriba da lei do Senhor. O que é o escriba? É alguém que copiava. No tempo bíblico a cópia era feita à mão. Copiava, mas de tanto copiar, chega uma hora que decora. Mas ele não era só escriba, ele era também sacerdote. Mas além disso, nos diz lá Esdras capítulo 7, aliás, vai comigo, volte aí algumas páginas. Você está no livro de Neemias, Esdras é o livro anterior. Você está no capítulo 8 de Neemias, volte algumas páginas ao capítulo 7 de Esdras, no versículo de número 10, para entendermos quem é o Esdras. Capítulo 7, versículo 10 diz assim, do livro de Esdras: porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir, e para ensinar a Israel os seus estatutos e os seus direitos. Note que os verbos estão em progressão: buscar, cumprir e ensinar. Primeira coisa, ele preparou o coração. Ele preparou, ele desejou, ele quis. Ele não foi obrigado, ele não foi ameaçado, ele desejou, ele quis. Ele quis aplicar o coração. No livro de Provérbios, Deus usa Salomão para dizer: filho meu, dá-me o teu coração. E ele prepara o coração para buscar a lei, para buscar no sentido de examinar, de conhecer, de estudar, de aprender, mas no sentido de ser um teórico, um conhecedor da boca para fora, de maneira alguma. Ele buscou para cumprir. Então, se você sair por aí perguntando, você vai perceber que muita gente conhece a Bíblia, muita gente conhece a palavra de Deus. Tem gente por aí afora que dá aula de Bíblia. Tem bêbados que citam a Bíblia, tem drogados que citam a Bíblia, né? Você sabe que fazemos ação social, até comentei há pouco, né? Você vê que gente na rua que sabe a Bíblia de cor. Agora, não adianta só saber e não cumprir, não praticar. O conhecimento é a parte mais fácil, a teoria é mais fácil. Agora, a prática é mais difícil. Um monte de gente fala da Bíblia porque Deus falou, porque a Bíblia diz, e não adianta só a Bíblia diz se a Bíblia não é viva na sua vida. Esdras é alguém que conhecia e vivia, alguém que vivia a palavra, alguém que praticava, era um praticante da palavra. A orientação bíblica é que nós, Tiago 1:22, não devemos ser somente ouvintes esquecidos, mas praticantes da palavra. E Esdras ele é cumpridor da palavra. E além de buscar para cumprir, ele ensinava, ele instruía. E amados, ensinar se ensina com palavras,
mas se ensina inclusive com silêncio. Está escrito, 1 de Pedro 1, capítulo 3, versículo 1, que a mulher ganha o marido sem palavra, pela conduta, pelo testemunho. Meu irmão, quem vive a palavra de Deus, quem cumpre, tem testemunho. Quem cumpre a palavra é sal da terra. Quem cumpre a palavra se torna luz do mundo, se torna referência, o nome do Senhor é glorificado. Então, quem é esse Esdras? O Esdras é alguém preparado para pregar. É um ministro, um conhecedor exímio da Escritura, e é o Esdras que vai ministrar a palavra, que vai pregar a palavra. O povo está reunido para ouvir alguém preparado, não é um pregador danal. Você já viu o vídeo do pregador danal? Depois você coloca no YouTube. Você já viu aquele louvor, solta o cabo da nau? Quem já ouviu? Você sabe o que é nau? Nau é o quê? Só meia dúzia sabe. Ixi, o negócio está feio, hein? Então deixa eu explicar. Nau e navio é o mesmo que 6 e meia dúzia, ou seja, sinônimos. Nau e navio é a mesma coisa. O louvor, a mensagem do louvor, quando diz solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos, navega, fecha Jesus, a mensagem do louvor é: deixa Jesus estar no barco, entrega o controle a ele, que tudo vai bem. Essa é a mensagem do louvor. E aí, tem esse vídeo no YouTube, que está lá uma banda, num evento com milhares de pessoas, e a banda cantando, solta o cabo da nau, toma um remo nas mãos e navega, fecha Jesus. E aí entra lá o pregador. E entra lá com a voz empossada, e entra lá dizendo: eu ia pregar hoje sobre o valente Davi, mas eu ouvi os irmãos cantando esse hino, eu fiquei inspirado, eu vou pregar sobre o Danal, porque o Danal era um cabamacho, o Danal era um homem valente, o Danal era um homem de fé. A Bíblia diz, eu não sei onde está escrito, mas você precisa imitar a fé do Danal. E aquela multidão, nem ele sabia o que estava pregando, falando tanta besteira. Danal não é gente, Danal é do navio. E a multidão, e assim acontece com muita gente. Muita gente, infelizmente, está por aí. É importante pregar o evangelho? Sim, tem que ser pregado, mas quem está pregando tem que estar preparado. Quem conhecer a palavra, tem que ser fiel à palavra. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Tem que ser fiel. Volte lá comigo no livro de Neemias, no capítulo 8. Então é um pregador preparado, é alguém gabaritado, é um conhecedor exímio da Escritura, é alguém que vive o que prega. Não é alguém falando o que não sabe, o que não conhece, o que não vive. Não é um hipócrita, não é um fariseu, não é um escriba dos dias de Jesus, que a maioria todas, infelizmente todos, a maioria dos escribas dos dias do Senhor eram hipócritas. Ele mesmo diz isso, em Mateus 23, é alguém que vive a palavra, é alguém que ensina, alguém que tem gabarito. Mas compreenda, por melhor que seja o pregador, por mais bem preparado que esteja o pregador, quem está ouvindo, você voltou comigo? Em Neemias 8, versículo 3, e leu nela, na lei de Moisés, diante da praça, que está diante da porta das águas, desde a alva, nascer do sol, até o meio-dia, perante homens, mulheres e sábios, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro. O pregador tem que estar preparado, ungido, consagrado, preparado, instruído na palavra. Agora, quem ouve também tem que estar atento. Este povo está reunido para cumprir uma ordem do Senhor, cultuá-lo, adorá-lo. Estão reunidos para prestar culto a Deus. Enquanto se presta culto a Deus, tem que se ter reverência. Os ouvidos estão atentos. Meu irmão, por mais preparado que seja o pregador, se quem ouve não está com ouvidos atentos, nada vai mudar o coração de quem ouve. Olha só que coisa, pode ser Jesus pregando, e temos exemplo disso no Evangelho. Ele pregando e falando de gente que o ouviu e não se arrependeu. Ele pregando e falando de gente que era incrédula, fez poucos milagres, Marcos 6, fez poucos milagres em Nazaré, cada incredulidade do povo. O próprio Senhor, existe pregador mais preparado que Jesus? O próprio Deus pregando. E teve gente que não se arrependeu porque não quis, e teve gente que não creu porque não quis. E assim tem gente no culto hoje, dá mais importância ao celular, coloca no modo avião. Imagine você, cadê? Meu celular está gravando, que pena. Mas imagine que no meio da pregação o meu celular toca e eu digo assim: aguarde um minutinho, que eu preciso atender essa ligação. Oi, amor, pois não, eu estou aqui no culto pregando. O povo espera, não tem nada não. Eles não
não, pode falar, fica tranquila. Como é que você ia se sentir? Ô pastor, falta de respeito. Pastor, é mesmo. Se o meu celular toca, como é que você ia achar? Se eu e você ficamos incomodados, imagina o dono da casa, aquele que conhece o coração. No culto tem que se ter reverência, tem que se ter um mínimo de temor, porque senão não é culto, irmão. É encontro social. Embora o culto seja coletivo, porque nos reunimos, ele também é individual, porque Deus conhece cada coração. Os ouvidos desse povo estavam atentos a quê? A vida alheia. Eu quero que você leia comigo, você está aí comigo em Esdras 8:3, só a parte final. E os ouvidos, está vendo como você não está me ouvindo? Aí não adianta nada. Vamos juntos agora, então, vamos lá? E os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. Então, os ouvidos têm que estar atentos à palavra, à mensagem que está sendo pregado. Porque compreenda, a palavra de Deus, ela é viva, ela é poderosa. E essa palavra que é viva e poderosa, ela precisa entrar no nosso intelecto, ela precisa entrar no nosso coração, ela precisa nos mover para reagirmos e agirmos por ela. Uma palavra que só entra no intelecto, a pessoa vai achar algo muito bonito, muito belo. Se não entra no coração, mas se entra no coração, pode até gerar uma emoção momentânea e passageira, mas não gera entendimento. Se entra no entendimento do coração, mas não me desperta a fazer nada, eu posso ter achado um belo discurso, eu posso ter aplaudido, como fala bem o pastor, como prega bem, que boa dicção, que boa oratória, bonito o que ele falou, importante o que ele falou, mas se entrou no ouvido, pode até ter entrado no coração, mas não me fez me mover, não gerou resultado nenhum. E a palavra de Deus, meu irmão, Ele mesmo disse: a palavra que sai da minha boca não volta vazia, ela vai produzir resultado, e produz resultado quando entra nas três esferas, no intelecto, no coração, e desperta a vontade para fazer algo. O povo estava então atento, estava sendo pregado, não estava distraído com o celular, não estava distraído com rede social, não estava distraído olhando a roupa alheia. Olha a roupa do fulano, a roupa do pastor, o sapato. Não, eles queriam ouvir a palavra. Eles queriam a palavra. O Esdras então diz aqui o texto do versículo 6, que ele louvou o Senhor, o grande Deus, o Todo-Poderoso. O povo disse amém, amém. Levantaram as mãos, dobraram os joelhos, se inclinaram em terra. Eles estão prestando culto a Deus, com temor, com reverência. Mas, irmão, cada dia nós vivemos um tempo em que as pessoas cada dia perdem mais a reverência. A cada dia está ficando pior. A cada dia as pessoas entram na casa de Deus como se fosse qualquer coisa, de qualquer jeito. Tome cuidado, irmão. Tome cuidado. Tem que ter reverência ao entrar na casa do Senhor. Tem até um louvor muito bonito que fala isso, não é? Quando você entrar na casa do Senhor, não dobre apenas o joelho, dobre o coração também, com humildade, com temor, com reverência. Então, diz o versículo 8: lê o texto, lê o livro, e ler o livro na lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que, lendo, se entendesse. Então vamos entender aqui. Em primeiro lugar, o texto deixa claro que ele leu na lei de Deus. Então ele leu a palavra. Nós estamos falando aqui dos 5 primeiros livros de Moisés, tá? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Ele leu uma porção, ele leu uma parte do texto. Ele leu. E aqui tem alguns detalhes. O primeiro deles: o Antigo Testamento foi escrito em hebraico. Mas essa turma não fala mais hebraico, essa turma fala aramaico, a língua dos babilônios. Então ele lê em hebraico, para que todos ouçam o hebraico, mas ele explica em aramaico, de maneira que todos entendam. Agora você já reparou que mesmo o nosso idioma sendo português, já lhe aconteceu alguma vez você ler a Bíblia e não entendê-la, mesmo em português? Sim. Algumas barreiras, dentre elas, né, você pode ultrapassar, por exemplo, com a tradução.
Por quê? Nós não temos aqui o original na mão. O original foi escrito no Antigo Testamento em hebraico, o Novo em grego. Nós temos aqui uma tradução. E dentro das traduções, temos algumas que o português é mais fácil, é mais contemporâneo. 95% ou mais dos evangélicos do nosso país utilizam a tradução Almeida Revista e Corrigida. Nessa tradução, você vai ler palavras como ósculo. Você sabe o que é ósculo? Beneplácito, vitupério, jactância, opróbrio. E tem muita gente quando lê isso, diz, mas que coisa difícil. Nossa, quanta palavra difícil. Se você pegar, por exemplo, uma NVI, Nova Versão Internacional, você não vai ler ósculo, você vai ler beijo. Se você ler na NVI, você não vai ler opróbrio, você vai ler vergonha pública. Você não vai ler jactância, você vai ler orgulho. Fica mais fácil já de entender, sim ou não? Seja aí uma NVI, uma NVT, Nova Versão Transformadora, uma King James, ou a própria Nova Almeida atualizada, já de 2017. Então, só na questão da tradução já facilita a leitura. Só que não é só a questão da tradução. A palavra de Deus é inspirada pelo próprio Deus. E para entendermos ela, diga comigo, é o Espírito Santo que dá o entendimento. É o Espírito Santo, não é? Compreenda que a pregação do Evangelho, e o próprio Senhor deu ordem para pregar o Evangelho, consiste em 3 coisas: ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto. Em primeiro lugar, eu tenho que ler o texto. Que texto? A palavra. A palavra de Deus. A pregação é explicar o texto. O que quer dizer? Já lhe aconteceu de participar de um culto, não é? E foram lidos vários textos, você não entendeu nada, desconexos. Não era um raciocínio sendo desenvolvido, não foi algo que trouxe entendimento, só leu um monte de texto. Não é? Não, tem entendimento, tem que entender o que está sendo pregado, ensinado. Então ele lia, declarando, explicando o sentido. Como, por exemplo, não é? Você pode conferir lá no livro de Lucas, quando o Senhor Jesus, no domingo da ressurreição, no Evangelho de Lucas, 2 dos discípulos, meio tristes, desanimados, eles vão caminhando lá para um povoado próximo de Jerusalém, chamado Emaús. Eles vão indo, caminhando, conversando, e aí aparece um viajante lá, um terceiro. E aí pergunta para eles, o que vocês estão conversando aí? E aí um deles diz, mas você não sabe o que está acontecendo? As coisas que estão se passando? E aí esse terceiro pergunta, quais coisas? O que é que está acontecendo? Ah, rapaz, a respeito de Jesus de Nazaré, nós pensávamos, preste atenção nos verbos, pensávamos é o quê? Passado. Pensávamos que ele seria o que iria remir Israel. É verdade que ele é um profeta poderoso, foi um profeta poderoso, mas ele morreu. Já é o terceiro dia que ele morreu. Inclusive as mulheres lá da nossa turma, dos discípulos, do nosso grupo, foram lá no sepulcro, disseram que viram ele. Não acredito muito nesse negócio não, e a gente está indo aqui e tal. Aí dali a pouco Jesus diz assim, e a Jesus eles não veem, porque eles estavam cegos. Cegos fisicamente ou espiritualmente? O que você me diz? Cegos como? Espiritualmente. Eles estão caminhando na estrada, né, minha gente? Fisicamente eles estão cegos, espiritualmente então. Eles não sabem quem está do lado deles. E aí Jesus diz, ó nécios. Mais uma vez, uma das palavras da Almeida Revista e Corrigida. O que é uma pessoa nécia? Sem entendimento. Nécios, tardos de coração. Quem é uma pessoa tarda de coração? É lerda, irmão. Você conhece gente lerda? Para entender as coisas, eu conheço pastores que são tão lerdos. Conheço pastores de mais de 20 anos que pregam o Evangelho para pregar para os outros maravilhosamente bem. Agora, para entender e aplicar na própria vida, é uma tragédia. O Evangelho não pode ser só para os outros. Tem que ser primeiro quem prega. Na vida dos outros, aconselha que é uma bênção. Casamento destruído. Olha que coisa. Pois é. E aí Jesus começa lá, e começando por Moisés, abriu o que a Escritura dizia. Ou seja, Jesus começou a explicar, desde Gênesis até Malaquias, tudo
Está escrito que Jesus diz: não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória. Ou seja, ele tinha que morrer. Ele tinha que morrer, ele tinha que cumprir as Escrituras. E resumindo, Jesus vai falando, vai explicando. Chegam em Emaús, entram na casa, e aí no momento de comer, Jesus pega o pão de uma maneira peculiar, diferente. E antes de comer, Jesus dá graça, certamente como fez, era domingo, como fez na quinta-feira. E na quinta-feira ele pegou o pão e disse: Pai, graças te dou. Nesse momento, os olhos dos dois se abriram. Diga para a pessoa que está do lado: Deus quer abrir os teus olhos para você entender essa palavra, porque essa palavra é espírito e vida, e essa palavra ela tem que arder no seu coração. E aqueles dois, quando os olhos se abriram, eles disseram: porventura não ardia em nosso coração a palavra? O que eu estou fazendo aqui em Emaús? Eu tenho que estar em Jerusalém. E eles saem correndo lá de Emaús e vão lá para Jerusalém, e chegam lá pulando e saltando: o mestre ressuscitou, o Senhor, o Deus vivo, ele está vivo. Agora entendeu, agora a ficha caiu. Atos 8. Um eunuco da Etiópia está voltando para a sua terra, lendo o livro do profeta Isaías, sem entender nada, e o Espírito Santo leva lá o diácono Filipe. O Espírito Santo levou o Filipe lá, e aí o Filipe se aproxima da carruagem que o eunuco vai, e pergunta para o eunuco: você está entendendo o que você está lendo? E o eunuco diz: como é que eu vou entender se ninguém me explica? Sobe aqui, vem cá. E aí o eunuco pergunta: ele disse aqui, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades e tal. O profeta está falando de quem? É dele mesmo? É de outra pessoa? E o Filipe começa ali o quê? A explicar: olha, isso é uma profecia. Isaías está falando a respeito do Messias. Ele iria tomar sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos. E o Messias veio, e o nome dele é Jesus Cristo, e ele padeceu, e ele foi açoitado, ele foi retalhado, ele foi moído, ele foi crucificado, ele derramou até a última gota de sangue, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, e ele mesmo disse: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. Na hora que o eunuco ouve, ele entendeu, e a palavra entrou no coração, e ele disse: olha a água ali, que impede eu ser batizado? E Filipe disse: é nisso você crê? E o eunuco disse: eu creio de todo o meu coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E pararam a carruagem. Filipe desceu, batizou ele, e ele foi feliz da vida embora, cheio de alegria, cheio do Espírito Santo, lá para a terra dele. E conta a história que foi o primeiro missionário da Etiópia. Coisa tremenda. O próprio Senhor, na parábola do semeador, avisou que quando uma pessoa ouve a palavra e não entende, o maligno vem, rouba a semente. Só pergunta para quem está do lado: você está entendendo até aqui a palavra de Deus? Você está entendendo que esse povo, no primeiro dia do 7º mês, estava reunido lá em Jerusalém, na praça, na frente da porta das águas, ouvindo a palavra, sedento a palavra, desejoso de Deus, a presença de Deus, a palavra de Deus, e o Esdras lê. Compreenda também que está escrito que a fé vem pelo ouvir e ouvir a... O que o Esdras leu? Aqui não está escrito, mas é muito provável que, dentre outros textos, haja vista que foi, desde a alva até o meio-dia, muito provavelmente ele deve ter lido a porção que está lá em Deuteronômio capítulo 4, a partir do versículo 25, porque é exatamente o que está se cumprindo naquele momento, 1000 anos depois de Deus ter mandado Moisés escrever. Lá em Deuteronômio 4, depois você lê a partir do versículo 25, o próprio Deus vai dizer: quando vocês entrarem na terra e gerarem filhos, filhos de filhos, vai chegar o tempo que vocês vão se esquecer de mim, vão se voltar às imagens de escultura, vão cair na idolatria e vão me provocar a ira, e como consequência do pecado, as nações virão e dominarão vocês, e alguns morrerão, e outros serão levados cativos, e lá nas outras nações serão obrigados a servir
deuses que são obras e mão de homens, madeira e pedra, e a angústia vai ser muita, a angústia vai ser grande, mas lá vocês vão me buscar, e me achareis, e me buscareis, quando me buscar de todo o vosso coração. E eu vou lembrar de vocês, porque o Senhor é Deus zeloso, é Deus misericordioso, é Deus que não esquece a aliança que fez com Abraão, Isaac e Jacó. E é o que eles estão vivendo. E à medida que Esdras vai pregando, a palavra vai entrando no intelecto, vai entrando no coração e vai gerando entendimento, e eles vão tendo a reação. Qual a reação deles? Diga comigo: arrependimento. Eles estão entendendo as coisas. Eles não estão igual cego no tiroteio. O que pregou? O pastor falou aquilo, eu não entendi 100 gramas. Tem jeito que é assim. Eles estão entendendo, a palavra está entrando no entendimento, no intelecto, no coração, está despertando eles. Eles estão compreendendo exatamente isso que nós fizemos. Exatamente isso. Lê o livro de Jeremias e vários outros livros que vão falar do período anterior. Eles estão compreendendo o que nós passamos, o cativeiro, os 70 anos lá, toda a humilhação, toda a vergonha, tudo isso é culpa nossa. Querido, quando a pessoa não tem entendimento da palavra, sempre ela vai colocar a culpa em quem? Os outros. A culpa é da minha mulher, a culpa é do meu marido, a culpa é de Deus. Não foi o que o Adão fez? A mulher que tu me deste. Ô Eva, foi a serpente que o Senhor criou. Meu irmão, que tem de gente na igreja, até hoje, que não assume os seus próprios pecados, as próprias responsabilidades. A culpa é sempre do outro. Irmão, quem é bom de argumento é ruim de arrependimento. Davi era homem segundo o coração de Deus. O Davi era perfeito. O que você acha? A Bíblia não esconde os pecados dele, mas ele só adulterou uma vez. Não foi duas, foi uma. Ele fez censo uma vez, não foi duas, foi uma. Porque ele é homem segundo o coração de Deus, porque o coração dele está voltado para Deus. Quando ele erra, ele bate no peito e diz: a culpa é minha, fui eu que pequei, não foi o povo, não foi o fulano, não foi o ciclano, não foi a Batseba. Ele diz: eu, primeira pessoa, eu. Este povo aqui, quando está ouvindo atentamente a palavra e ela está entrando, o coração começa a quebrantar. O coração não endureceu não, porque encontramos outros locais da Escritura em que está escrito: hoje, se ouvires a voz do Espírito de Deus, não endureça o coração, porque teve gente que endureceu. O próprio Deus diz: aquela turma que saiu do Egito é gente que erra. Lê o Salmo 95, gente que erra no coração. O salmista diz lá, Deus falando através dele no Salmo de número 95: 40 anos estive contristado, triste com essa geração, que é um povo que erra no coração. Você conhece gente que está errado e acha que está certo? Você conhece gente assim ou não? Só eu conheço. Sim. Este povo aqui, o coração começa a quebrantar, e eles começam a chorar, e Deus não rejeita um coração quebrantado. Deus não rejeita um coração contrito. E o choro se torna generalizado a todos. Todo aquele povo, toda aquela multidão que está ali ouvindo o que o Esdras está ministrando, começam a chorar. O coração se quebranta. Olha o versículo 9, lê comigo. Quem está vivo ainda, diga amém. Amém. Neemias 8, versículo 9. E Neemias, que era o Tissata, o governador, e o sacerdote Esdras, o escriba, e os levitas que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não vos lamenteis, nem chorais, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Não era um povo de coração duro, de duro serviço, como aquele que saiu do Egito, como os das gerações anteriores, que culminou no cativeiro babilônico. É um povo que a palavra está entrando no entendimento, está entrando aqui, está entrando no coração, e a reação primeira, imediata, é o choro. E compreenda que esse choro, em primeiro lugar, é de arrependimento. De arrependimento. É também de quebrantamento, mas há também reconhecendo a bondade de Deus, o amor de Deus,
a misericórdia, a graça divina em cumprir a sua palavra. Eles estão entendendo, nós pecamos, nós deixamos a Deus, nos voltamos à idolatria, mas Deus é tão bom, ouviu a nossa oração, nos visitou, moveu lá o coração do rei Ciro, assinaram o decreto autorizando a nossa volta, e voltamos, e Zorobabel começou a reconstrução, e o Esdras veio aqui também, e o Neemias aí, como Deus é bom, como Deus é fiel. Oh, meu irmão, Deus é tão bom e tão fiel. Quando você entra na presença dele, meu irmão, você chora, mas não é de tristeza não, você chora de alegria. Quando você entra na presença dele, você se sente Deus de tamanho, diante da imensidão, que é o Deus vivo, que é o Todo-Poderoso. Você entra na presença dele, se sente desse tamanhozinho, do tamanho do grão de areia, e você olha para si mesmo, como Isaías olhou, ai de mim que eu vou perecer, eu sou pecador, mas o Senhor é santo, é fiel, é poderoso, é grande. Aí o Deus vivo te abraça, aí a santidade dele te envolve, aí você começa a entender o amor dele. Oh, coisa extraordinária. Aí você chora de alegria, você chora de deleite na presença de Deus. É isso que esse povo está vivendo. E é nesse contexto que vem o que lemos no início da mensagem, a palavra. Versículo 10. Disse-lhe mais: ide, Neemias 8:10, onde começamos a mensagem. Ide, comer as gorduras e beber as doçuras. Se você ler na Almeida atualizada, você vai encontrar assim: ide, comam e bebam do melhor que vocês têm. É importante fazer esses parênteses, tá? Porque aqui a gordura não é a gordura literal, tá? Porque tem gente quando lê, tá mandando comer o torresmo, tá? Tome cuidado com a gordura. Talvez você, pode gostar do torresmo, disso, daquilo outro, mas pode virar gordura aqui. E olha aqui, ó, o perigoso não é a gordurinha do lado de fora, não. É a do lado de dentro. É a chamada gordura visceral, que cobre os órgãos. Coração, fígado, rim. Se um pedacinho da gordura visceral que envolve o órgão soltar e entrar numa veia, infarto fulminante. Olha a seriedade da coisa. Então aqui, comer gordura e beber doçura não é para comer torresmo e beber garapa. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E tem que se explicar, porque tem gente que o tico e o teco, tem que desenhar para entender. Como beber o melhor que você tiver. A orientação é como beber o melhor que você tiver. Mas só isso? Não, não é só isso não. Enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao Senhor nosso Deus. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Você pode declarar para quem está do teu lado: não se entristeça não. Você pode dizer para ele, para ela: se alegre, porque esse dia é consagrado ao Senhor. Ou pastor, porque esse dia é consagrado? Porque ontem você não consegue fazer mais nada, já foi. Amanhã você não vai fazer mais nada, que amanhã não chegou. O dia é hoje, o dia é agora. E é hoje que você está na casa de Deus, é hoje que você está na presença de Deus, e é hoje que você tem que se alegrar. E agora que você está ouvindo a palavra, e agora que você tem que deixar ela entrar no seu coração, e agora você tem que entender e ela te mover. Comam e bebam, comam e bebam. Mas não só isso não, está escrito aí: enviai porções aos que não têm nada preparado. Na Almeida atualizada está: repartam o que você tem. E aqui o repartir é a comida, a bebida. Compreenda você que quando a palavra entra no coração, ela tem que produzir resultados. Dentre eles, o entendimento de que não dá para eu viver só com Deus, a quem não vejo, sem comunhão com as pessoas a quem eu... Deu para entender? Encontramos no Antigo Testamento grandes profetas de Deus em depressão. Por quê, pastor? Porque tinham vida com Deus, mas achavam que o restante das pessoas não valiam mais nada. Nós encontramos um Elias, cheio do poder de Deus. Encontramos um homem de oração, que ora e 3 anos e meio chove. Encontramos um homem que ora e Deus manda fogo do céu. Mas ele entra em depressão, ele perde a morte. Ele diz: Senhor, a Jezabel matou todo mundo, só ficou eu. E Deus diz: de jeito nenhum, você que não sabe, mas eu tenho ainda 7.000 aí, que não se dobraram diante dos pés, não beijaram o pé do Baal. O Jonas, quando Deus perdoa os ninivitas, o Jonas pede para morrer. Eu não falei, leia Jonas capítulo 4, eu não falei que não queria vir nessa terra.
Eu falei para o Senhor que eu não queria vir, porque tu és um Deus misericordioso, um Deus piedoso, que quando há arrependimento o Senhor perdoa. Eu não queria que o Senhor perdoasse, não. Eu queria que o Senhor matasse esses ninivitas. Agora matei, eu quero morrer. Aí Deus faz uma planta, cresceu sobre a cabeça dele, uma planta, uma noite cresceu, fez sombra para ele. E ele estava lá, depois que pregou. Qual foi a pregação curta e grossa? Em 40 dias essa cidade vai ser destruída. Isso foi a pregação dele. Ele sobe lá para o monte, para ficar de olho na cidade, talvez imaginando, quando é que Deus vai mandar fogo? Quando é que Deus vai fazer igual Sodoma? Morrer essas pestes. A turma lá era ruim? Sim. Leu o livro não. Pensa na turma ruim. Pensa na turma que não valia nada. Um bando de ladrão, criminoso, não prestava. Gente maligníssima. Mas Deus quer salvar só o bonzinho? Não. O que você acha? Deus quer salvar só a pessoa que paga as contas em dia, a pessoa que anda direitinho. Deus quer salvar quem? Está vendo como só um ou dois estados? Deus quer salvar a quem? Todos. Deus quer salvar a todos, inclusive quem não presta. O ladrão, o bandido, a prostituta, o viciado. Deus quer salvar e salvar. Aí o Jonas está lá no monte, só olhando. Aí Deus faz nascer a planta. Quando o sol nasce, a planta protege ele. Aí ele não toma o calor do sol. Aí Deus espera o sol baixar, o Jonas lá no monte. Deus mata a planta, manda um bicho, um verme que come a planta. Quando o sol nasce no outro dia, você já acordou com um solzão alto assim, alguma vez? Quem é aqui em São Paulo pode ser que não, mas no Nordeste já aconteceu isso comigo. Eu lembro a primeira noite que eu dormi em Natal, lá é cidade só, irmão. Eu acordei, não era 5 da manhã, eu acordei pensando que era meio-dia. Eu acordei no susto, eu falei, meu Deus, eu perdi a hora, como é que pode um negócio desse? Eu tinha colocado o celular para despertar 6 da manhã, era 5 e um sol de rachar, você tem ideia? O Jonas acorda assim nesse susto. Quando ele acordou, ele ficou irado, porque a planta morreu. E Deus é aquele que conhece o coração, e Deus vai dizer, você tem misericórdia de uma planta, que eu fiz nascer num dia, e morreu em um dia. E você não tem misericórdia de 120 mil homens que não sabe discernir a mão direita da mão esquerda. Termina o livro de Jonas. Termina com essa pergunta de Deus para ele, porque ele queria que a turma morresse. Ele pediu para morrer porque viu Deus perdoando. Então compreenda, nós temos que ter vida com Deus, sim, vida com Deus, mas comunhão com as pessoas também. Comunhão em casa, em família, e com os irmãos da família de Deus também. Não podemos presumir o mal pelo mal. Tem gente má? Tem gente ruim? Tem. Por isso que Jesus ensina os discípulos, sejam simples como uma pomba, porém prudente como uma. Tem gente boa? Tem. Mas tem gente ruim também. Não seja bobo. Tenha discernimento, tenha bom senso. Tem gente tagarela. Você conhece gente tagarela? Você conhece gente que fala mal da vida alheia? Não, tem gente de tudo que é jeito, não é? Tem gente de tudo que é jeito. A palavra entra no coração deste povo e eles estão entendendo. Tem que comer, tem que beber e tem que repartir. Ou seja, eu tenho que ter comunhão com quem está à volta, eu tenho que ter generosidade, solidariedade, eu tenho que repartir aquele que Deus me deu. E compreenda, vamos ler aqui o versículo de número 12, porque o povo obedeceu, né? O povo obedeceu, então todo o povo se foi a comer e a beber e enviar porções e a fazer grandes festas. Agora leia junto comigo. Porque o quê? Não, então vamos todo mundo junto agora. Estamos na China ou nos Estados Unidos. Porque entenderam as palavras que lhes fizeram crer. Eles entenderam. Eu vou comer do melhor que eu tenho, eu vou beber do melhor que eu tenho, mas vou repartir com quem não tem. Compreenda, preste atenção. Tem gente que não dá nada a ninguém. Tem gente que é igual o tio Patinas, a mão, ó, avarento é idolatria, irmão. Está escrito, avarento não herdará o reino de Deus. Não herdará. Está escrito isso, não é? Agora compreenda que tem gente que precisa de comida, tem gente que precisa de roupa, tem gente que precisa de uma água, não é? Agora preste atenção, o repartir o que recebeu não é só no sentido de repartir a comida que muita gente precisa, a água que muita gente precisa, não é? Recursos. O repartir também tem gente que às vezes precisa de um abraço.
Tem gente que às vezes precisa de uma palavra, como eles receberam. Palavra de quê? Não se entristeça não, se alegre. Palavra de ânimo, palavra de vida. Às vezes tem gente, meu irmão, que está igual o vale de ossos secos, precisa de um Ezequiel para entrar lá e profetizar a vida. Às vezes tem gente que está sedento, mas não é de água, é pela água viva do Espírito Santo. Às vezes tem gente que precisa de um abraço. Às vezes tem gente que precisa de um ouvido. Ou seja, é repartir aquilo que recebeu. E diga para quem está do outro lado: Deus vai te dar muito, Deus vai te dar muito. Ele vai te alimentar com essa palavra. Você vai beber da água do Espírito Santo, e você vai repartir palavra. Você vai levar água viva, e a glória de Deus vai te manifestar lá na tua casa, lá no teu trabalho, onde você estiver. Tem que entender, não pode ser egoísta. O pastor João me conta em uma das pregações que quando o Espírito Santo começou a cobrar ele para fazer o curso de teologia, ele conta que pensava: mas eu vou repartir a sabedoria que o Senhor me deu, o conhecimento que o Senhor me deu, se eu ensinar para os outros eu vou ficar sem. E aí ele conta que o Espírito Santo cobrando ele: você tem que ensinar o que eu te dei, você tem que compartilhar, você tem que dar para os outros também, você tem que dividir com os outros. Ele: não, mas se eu der vai fazer falta, se eu der vai fazer falta. Até que o Espírito Santo apertou ele, e aí começou o curso de teologia, começou a ensinar, dar as aulas, aquilo tudo. E aí ele conta: quanto mais eu repartia, mais Deus me dava. Quanto mais eu repartia, mais Deus me dá. Ô meu irmão, reparta aquilo que você tem, que Deus vai te dar mais. Seja comida literal, seja água, seja uma roupa, seja o que for, mas seja a palavra, seja a vida de Deus, a presença de Deus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Nossa, então, que eles ouvem, e eles entendem, e eles fazem, eles cumprem, porque está cheio de obeso espiritual. O que é o obeso espiritual? Que tem muita palavra, mas pratica pouco. Tem a palavra, mas não pratica, mas não faz. Aquele dia então foi um divisor de águas. Eles alegraram a Deus. E como é que alegra o coração de Deus? Se arrependeram. Aliás, está escrito, João Batista começou a pregar, e o próprio Senhor Jesus também começou a pregar, é dizer: arrependei-vos, porque vos é chegado o reino dos céus. O arrependimento é condição essencial. Esse povo se arrepende. Esse povo quer a presença de Deus, quer a palavra de Deus, o coração está quebrantado. Aí eles ouvem a palavra, eles ouvem a instrução, uma palavra de ânimo, uma palavra de alerta, e eles obedecem. Meu irmão, compreenda você que se a palavra não gerar vida em você, para você despertar a sua vontade, a sua volição, eu tenho que fazer, eu tenho que mudar. Vou dar um exemplo. Tem gente que ouve não sei quantas mil vezes que tem que entregar a vida para Jesus, ele não entrega. Ouve não sei quantas mil vezes que tem que batizar nas águas, mas não batiza. Ouve não sei quantas mil vezes que tem que ser dizimista e ofertante, que tem que santificar, que tem que perdoar, sim ou não? Mas só ouve. Ah, não estou preparado. Ah, quando Deus quiser. Não, meu irmão, você tem que fazer a sua parte. Esse povo ouviu e esse povo fez. Versículo 12. Então todo o povo se foi fazer, foi cumprir a palavra que ouviram. Agora compreenda que não parou ali, não foi só aquele dia. Pô, irmão, que tem de gente que vem à igreja e aí participa da reunião, que culto abençoado, que palavra abençoada, sai glorificando, e aí depois passa o dia 2, já não lembra mais nem o que foi pregado, não faz mais nada. Este povo aqui não, esse povo estava sedento, esse povo estava faminto. E não era sede de água, não era fome de pão, era fome da palavra, era sede da água viva. Versículo 13, leia comigo. E no dia seguinte, ajuntaram-se os cabeças dos pais, de todo o povo, os sacerdotes, os levitas, a Esdras, o escriba. E isso para quê? Para atentarem nas palavras. Eles queriam mais. Eles estavam enfadados de Deus, não. Vivemos em tempos de gente que está enfadado de Deus, da palavra de Deus, do culto. Está enfadado. Quando não, já colocou a vida no piloto automático. Já vem por vir, já faz o que fazer. Bateu o cartão, né? Senta lá, bate palma. Então, irmão, se não tem coração, para Deus não vale nada. Se não for de todo o coração, para Deus não tem serventia nenhuma. No outro dia esse povo estava lá, quero ouvir mais. Que mais? Ontem eu ouvi, joia, eu obedeci, eu fiz, hoje eu quero mais. O que a palavra diz?
Eu quero ouvir, eu quero aprender, eu quero crescer. Eles estão lá. A começar de quem? Os cabeças, os líderes. Diga para quem está do lado: é você a coluna espiritual da tua casa. É você a coluna espiritual da tua casa. É você que está ouvindo o Evangelho. É você que está ouvindo a palavra. E através de você a palavra vai entrar, o Evangelho vai entrar. A palavra deixa claro, acreditou e será salvo na tua casa. A salvação é individual, é claro, mas o projeto é para a família. Lembra lá do Noé? Ele e a família dele foi salva. Através de Abraão, Deus prometeu abençoar todas as famílias da terra. E essa palavra se cumpre através de Cristo. No teu povo estava lá. O povo queria mais de Deus, mais da presença de Deus. Esse povo aqui não estava como a igreja de Laodiceia, que era morna. O que Jesus faz com o povo morno? Meu Deus, só quem está vivo. O que Jesus faz com o povo morno? Só olha para quem está do lado, vê se está morno, se está quem. Passou, nem sei, viu? Então deixa eu falar. Passou, nem sei. Lembra lá da igreja de Sardes? Tem nome de que está vivo, mas está morto. Olha aí para quem está do lado, vê se está vivo, se está meio morto, ou se está apagado. Não sei. Versículo 14. Estou em Neemias 8, 14. E acharam escrito na lei do Senhor, na lei que o Senhor ordenara pelo ministério de Moisés, que os filhos de Israel habitassem cabanas na solenidade da festa no 7º mês. Eles se encontraram, muito provavelmente, ou na porção do livro do Êxodo. Por que eu falo na porção, minha gente? Compreenda, porque hoje eu e você temos tudo organizadinho. Ou seja, você tem um índice aí na sua Bíblia, está organizado os livros, você tem um celular para pesquisar. Essa turma só tinha rolo. O menor rolo de livro eram 2 metros. Tudo escrito, um monte de linha. Não tinha capítulo, não tinha versículo. Acharam rolos de 6 metros. Você imagina, está aqui na parede, com um livro de profeta, com um livro da lei. Imenso. Então, você achar uma porção, hoje está muito mais fácil. Uma dica para você achar lá no final, tem uma concordância bíblica, na maioria das Bíblias. No aplicativo, tem na parte de busca. E se tiver muita dificuldade, serve o pai dos burros para todo mundo. É só você dizer: ok, Google, versículo bíblico que diz isso. Acha tudo, irmão. Aí é pente fino, acha tudo. Nesse tempo não tinha nada disso. Então eles estão lendo, muito provavelmente, ou uma porção de Êxodo, ou uma porção de Levítico, ou de Deuteronômio, que fala das festas. Dentre elas, essa aqui, a festa das cabanas, dos tabernáculos. E a orientação desse trecho era que eles deveriam trazer ramos de árvores, fazer cabanas e festejar a Deus. Eles ouvem isso aqui que acabamos de ler. Olha o versículo 15. Assim o publicaram e fizeram passar pregão por todas as suas cidades e em Jerusalém, dizendo: saí ao monte, trazei ramos de oliveira, e ramos de zamujeiros, e ramos de murtas, e ramos de palmeiras, e ramos de árvores espessas, para fazer cabanas, como está. Vai no monte pegar as plantas, vai lá, pegar a árvore, vai pegar as palmeiras, você tem que fazer uma cabana. Você tem que, não, é o teu caso, mas Deus mandou fazer cabana. Se Deus mandou, eu vou fazer, porque Ele quer que eu faça uma festa, Ele quer que eu celebre. Aqui não está escrito que questionaram, que murmuraram. Olha o 16: saiu, pois, o povo, e de tudo trouxeram, e fizeram para si cabanas, cada um no seu terraço, nos seus pátios, nos átrios da casa de Deus, na praça da porta das águas, na praça da porta. Pegou e fez. Sabe qual é o problema de muita gente? Se o médico disser, a pessoa faz na hora. Olha, eu acho que você tem tal doença, o remédio é esse, tal dita. O médico nem pergunta se tem dinheiro para comprar o remédio, dá receita, se vira e compra. Vai no advogado: olha, sua causa é assim, assim, vamos ver e tal, não sei o quê. Vai no engenheiro, vai no fulano, vai no ciclano. Não questiona nada, mas às vezes a palavra você tem que perdoar. Ah, perdoa, não sabe o que eu passei. Eu quero que morra, dá uma de Jonas. Quer que essa peste morra, você não sabe o que me fez. Seja dizimista, lá vem o golpe, ó, quer meter a mão no meu bolso, ser dizimista, separar o ferro, isso não é de Deus não. Está escrito, olha. E o que tem gente que questiona, só pergunta para quem está do lado dentro: teu caso não, né? Não, pastor, é nada, eu sou obediente, eu pratico o que a palavra diz. Meu irmão, houve um despertamento nesse povo. Houve um despertamento. Houve um avivamento. Não foram só os prédios, o templo, as casas, o muro que estava levantado. Aqui dentro foi
foi erguido um altar para o Deus vivo. Aqui dentro esse povo tem quebrantamento, aqui dentro esse povo tem arrependimento, aqui dentro esse povo tem entendimento da palavra, aqui dentro eles têm sede, eles têm fome da presença de Deus. Versículo 18: e de dia em dia se lia o livro da lei de Deus, desde o primeiro dia até o derradeiro, e celebraram a solenidade da festa, 7 dias, e na 8ª festa do encerramento, segundo o rito, do jeito que Deus falou, eles fizeram. Não foi do jeito que pensava, não foi do jeito da cabeça deles, foi do jeito que Deus falava, e se alegraram, e celebraram, e glorificaram o nome do Deus vivo. E saiba que tem lugar para você na presença do Deus vivo. Você pode ter chegado aqui hoje fraco, mas é Ele que te fortalece. Você pode ter chegado escurecido, mas é Ele que te levanta, é Ele que te anima, é Ele que te dá a melhor comida que existe. A melhor comida não é o churrasco, não é a lasanha, diga comigo, é a palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Ele tem água para você, não é a água literal, não. Diga comigo, é o rio de água viva do Espírito Santo. E quando esse rio flui, o coração deixa de ser avarento, deixa de ser um coração egoísta, deixa de ser um coração mau, se torna um coração bom, se torna um coração generoso, se torna um coração bondoso. Quando o rio de água viva flui, o fruto do Espírito aparece. Quem está entendendo, diga glória a Deus. O fruto do Espírito aparece, se torna um coração bondoso, benigno, alegre, pacífico. Pode estar doente, mas está alegre dando glória. Pode estar em luta, mas compreende. O choro pode durar a noite, a alegria vem pela manhã. Pode estar numa masmorra como Paulo e Silas, orando e louvando a Deus, porque não depende do local, é só abrir a boca e louvar e adorar em espírito e verdade. Quando o entendimento vem, as coisas dessa terra deixam de ter aquele peso. E aí começa a entender, o Senhor é Deus, Ele é poderoso. O que já entendeu, por isso disse, Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor, a minha vida está nele, a minha casa, a minha família. O salmista diz, só para terminar, Salmo 37, quem está vivo ainda diga amém. Amém. Quem está dormindo diga amém. Glória a Deus. Salmo 37, versículo 4: deleita-te também no Senhor. Salmo 37, versículo 4: deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu. Deleitar-se é ter prazer, é ter satisfação. Tem gente que busca prazer nas coisas do mundo, nas coisas da vida, nas bebidas, nas drogas, nos prazeres mundanos. O prazer verdadeiro é na presença de Deus, que na presença dele, a abundância de delícias, a vida, a paz, a alegria perpétua na presença de Deus. Quando nos deleitamos nele, Ele concede o desejo do nosso coração. Ele nos surpreende, porque aí o coração já está nele. Já está nele. Aí o carro, a casa, o dinheiro, as coisas dessa terra não roubam da presença dele. Quem está entendendo, diga glória a Deus. O versículo 5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Mas tem que se entregar sem reserva. Senhor, eu sou teu. O meu casamento, a minha família, meu marido, minha mulher, meus filhos, meu trabalho, tudo é teu, tudo é para a tua glória. Tudo é para a tua glória, Senhor. Eu quero viver para ti, e não somente nessa terra, mas também por toda a eternidade. Amados, Jesus está às portas, e a palavra avisa, deixa claro que a atuação maligna seria mais intensa, e a Escritura também deixa claro que o coração das pessoas iria cada vez endurecer, mas estamos vivendo esses tempos, esses dias chegaram, e nós temos que olhar para o nosso coração. Se coloque de pé, por gentileza. Este povo aqui ouviu, este povo aqui entendeu, houve arrependimento, houve quebrantamento, se alegraram. A alegria do Senhor é a nossa força. Ouviram e fizeram a palavra. Compreenda você que quando nós cremos e obedecemos, bênção, irmão, é promessa de Deus, é correr atrás de você. Agora, a prioridade do nosso coração tem que ser buscar a Deus. Buscar primeiro o reino e a sua justiça, a sua vontade, e as demais coisas serão. O problema é que o nosso coração está nas demais coisas, e aí o tempo é só para as demais coisas. Aquilo que a gente ama é o que nós damos prioridade.
Se a pessoa ama tal coisa, vai querer saber sobre aquela tal coisa. Vai querer investigar, vai querer conhecer, não é? E olha, aconteceu um exemplo simples, não é? Sei lá, quer comprar um carro, uma casa, um celular. Você pesquisa antes? Sim ou não? Sim. Você compra o primeiro e ele tá bom. Não é desse não, né? Cai na lábia de qualquer vendedor aí, paga caro. Não, pastor, dá uma pesquisada, o celular tal, marca tal, quanto custa, como é, o carro, a moto, não sei o que, a casa. Irmão, quem ama a Deus quer saber mais de Deus, quer conhecer mais a Deus, quer estar mais na presença de Deus. Jesus Cristo está voltando, compreenda? E nós, como ensina a Escritura, não podemos ser virgem louca. Não. Temos que ter vestes brancas, mas também não pode faltar o óleo do Espírito sobre a nossa cabeça, porque logo em breve vai ouvir-se o grito: o noivo está voltando. Não vai dar tempo de se arrumar por último, não. Tem um ditado no Brasil que diz que o brasileiro deixa tudo para a última. A salvação não dá, não. É hoje, é já, é agora. Jesus poderia ter dado o dia e a hora que ele viria, mas não deu. Deixou claro: ninguém sabe o dia nem a hora, para vivermos a cada dia como se fosse o último. A cada dia. Como e beba do melhor que tiver. Deus quer você comendo a palavra dele, bebendo a água viva do Espírito e deixando ela produzir resultado aqui dentro, para que através da sua vida, quem estiver à sua volta, glorifique o Todo-Poderoso. Sem ele nada podemos fazer. Precisamos dele, dependemos dele. E eu pergunto: você quer se encher mais do Espírito Santo? Pastor, eu quero me fortalecer, eu quero me alimentar a cada dia dessa palavra, eu quero beber da água viva do Espírito, porque eu quero viver essa palavra, eu quero praticar. Não quero só falar, eu quero viver. Quero ser como Esdras, que buscava, que cumpria e que ensinava, e se ensina até sem palavras. Pastor, é comigo, eu quero. Sai para o seu lugar, vem aqui à frente, vamos orar, vamos falar com o Senhor, mas tem que ser de todo o coração, porque se não for de todo o coração, não adianta. Este povo aqui teve um despertamento, teve um avivamento. Não foi um fogo de palha, momentâneo e passageiro, porque tem gente que infelizmente é fogo de palha. Pode vir mais perto, eu tomei banho, estou cheiroso, você não vai sair correndo, não. Tem gente que é fogo de palha, é só na hora do culto, é só na hora do culto. Depois vai embora, o fogo acabou, apagou. Não, não é assim não. De dia em dia, estavam lá, eles queriam mais, eles buscavam mais. E Deus é uma fonte inesgotável. Quanto mais você quiser se alimentar, mais Ele vai te dar do pão da vida, da palavra viva. Quanto mais você quiser beber, mais a água fresca do Espírito Santo virá. Mas sabe algo que deixa Deus muito, mas muito feliz? Foi o próprio Senhor Jesus que disse. Deus dá até festa. Por qual motivo, você lembra? A festa no céu por um pecador que se arrepende. Antes de orarmos, tem alguém aqui em nosso meio que nunca levantou a mão para receber ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador? Faça isso hoje, faça isso agora. A festa no céu. Haverá festa no céu para a tua vida. Todos vão receber. Tem alguém afastado e quer se reconciliar? Todos já estão na presença dele. E você compreende, para se manter na presença dele, tem que ser com vestes brancas. E você compreende, para se manter na presença do Senhor, não pode faltar o óleo sobre a cabeça. E você compreende que tem que se alimentar da palavra e beber da água do Espírito Santo. E você compreende que tem que praticar a palavra e não viver um evangelho de aparência, de fachada. E você compreende que o dia da prestação de contas está chegando e você vai prestar contas de tudo que tiver dito, feito, falado, pensado. Você entende tudo isso? É bom. O coração está com verdade na presença de Deus. E o tempo é hoje. A graça é hoje. A misericórdia é agora. Amém?